Olá, me chamo Eulálio, trabalho ainda com orçamento de obras públicas. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre a questão relacionada à cotação de preços de serviços e insumos, porque em determinado momento a gente consegue compor nossa planilha orçamentária com base nos serviços disponíveis na tabela SINAP, mas acontece de determinados serviços não serem contemplados pelo SINAP. E aí a gente pode buscar em outros referenciais públicos, pode utilizar inclusive os insumos SINAP para compor esses serviços, ou até mesmo em determinadas situações usar os serviços e insumos desse outro referencial. Mas em último caso, se você não encontra no SINAP e não encontra em um outro referencial público, você tem que fazer uma cotação de preço, tanto para serviço ou para os insumos. E aí é uma questão, às vezes, polêmica, tem críticas, tem situações aí que vão ser abordadas no decorrer da apresentação, ok? Vamos lá. Quando se deve fazer a cotação? Já abreviei um pouco aqui, né? Na existência de insumo ou serviço cujo preço não seja contemplado pelos sistemas referenciais de custo disponíveis para consulta. Então, não tem no SINAP, não tem um outro referencial, no meu caso eu utilizo bastante o OSSE, não tem no SINAP, não tem no OSSE, tem que fazer cotação. E este procedimento ele é previsto no Decreto Federal 7983 de 2013. No seu artigo 6º, vamos lá ler um pouquinho, em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme disposto no artigo 3º, 4º e 5º, que fala sobre a utilização do referencial SINAP, do SICRO ou de outros referenciais, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovadas por órgão ou entidade da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. Então, se a gente não encontra nenhum referencial, não encontra uma publicação federal, não encontra a publicação técnica que divulga o preço desse serviço ou desse insumo, então a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. Possíveis locais para obtenção dessa cotação. Primeiro, não quer dizer que é uma ordem, a gente pode escolher uma dessas opções. Primeiro, portal de compras governamentais. Se a gente tem um hábito de ver que aquele produto, aquele insumo ou aquele serviço é comumente adquirido pelo governo, a gente pode ver no portal de compras governamentais, verificar qual foi a última aquisição, qual foi o último valor e utilizar ele como referência. Pesquisa pública em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, porque a gente, quando vai fazer essa pesquisa, o importante depois é gerar um print ou gerar um PDF dessa página que foi pesquisada, contemplando onde foi pesquisado, a data e a hora que foi feita a pesquisa, porque isso muda, né? Constantemente muda. Outra questão, contratações similares de outros entes públicos em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data de pesquisa de preços. Então ele já trava aqui, ó. Eu vou no portal de compras, eu vou ver uma licitação que saiu. É o mesmo serviço, é o mesmo insumo? Posso pegar esse preço, mas dá um limite de 180 dias. É o máximo, porque pode haver um prejuízo de diferença de valor entre o que eu estou capturando, pegando nesse prazo superior a 180 dias, em relação ao que vai ser objeto de licitação. Vai ter uma defasagem de valor aí entre o que eu estou coletando e o que eu estou publicando para licitação, e pode ter uma diferença de preço que inviabilize a aquisição desse insumo, desse serviço pela contratada. No caso do estado da Bahia, tem um decreto que regulamenta o termo de referência e ele limita esse prazo para um prazo mais curto, para 90 dias.
Pesquisa de fornecedores, fazer a pesquisa de mercado mesmo. E como eu disse, é facultado ao gestor optar pela forma que melhor atenda ao objeto que será contratado e à realidade local. Então, se eu optei por fazer cotação, eu não posso ser questionado ou criticado porque esse mesmo serviço foi feito lá em uma licitação anterior, porque podem ser, embora sejam serviços idênticos, podem ter particularidades diferentes ou localidades diferentes e que pode variar o preço. Então a gente pode fazer cotação ou pegar esse preço lá no portal de compras ou em uma licitação anterior. É imprescindível, quando a gente está fazendo essa pesquisa, independente de ser compras governamentais, constar alguns parâmetros, que são essa fonte na pesquisa de mercado, né? Quem é o responsável por essa coleta? Qual foi a fonte consultada? Foi o Comprasnet, foi uma licitação tal, foi uma revista, foi o site, foram tais fornecedores. Se possível, porque no meu caso, quando a gente está fazendo uma planilha orçamentária, a gente ainda não tem o número da licitação, mas a gente tem um objeto da obra e tem um número da planilha. Então a gente tem que fazer constar o objeto da obra e o número da planilha que se refere a essa cotação. Nome do vendedor, se possível. Às vezes a gente pega, coleta por sites de lojas virtuais, então não tem um vendedor próprio, né? Qual foi o meio de consulta? Telefone, presencial, site. A data dessa pesquisa é importante. A URL do site, né? Quando for possível. O CNPJ do fornecedor, isso é imprescindível. Se eu estou fazendo cotação, pesquisa de mercado com o fornecedor, ele tem que ter um CNPJ válido, né? A quantidade, valor e especificação do objeto. Imprescindível a especificação do objeto. Muitas vezes vem um serviço, um insumo, que a gente não tem ele muito bem especificado e a gente fica com uma dificuldade de fazer essa cotação. Então a gente às vezes tem que recorrer ao projeto, ao memorial descritivo ou até mesmo ao projetista para ele especificar melhor aquele insumo, aquele serviço, para a gente poder fazer uma cotação. Quais são as condições de pagamento e de entrega? Principalmente entrega, porque tem situações em que a entrega supera os 90, os 120 dias, porque aqui, a depender do insumo, se for um equipamento complexo que não é disponível no mercado a varejo, ele tem que ser produzido, ele leva um tempo para ser produzido, leva um tempo para ser entregue, então tem que ser considerado isso aí também. Vamos lá. Quando a gente faz a pesquisa pública em mídia especializada, aí quais são as mídias especializadas? São os jornais, as revistas. A gente tinha há umas 2 décadas anteriores, talvez, né? Ou até mesmo na década passada, a gente ainda tinha a revista Técnica, a Construção e Mercado, que muitas construtoras faziam assinatura, muitos engenheiros faziam assinatura, e nessa revista sempre vinha no final uma listagem de insumos por região com preço referenciado deles. A gente poderia pegar esses preços e utilizar em nossos referenciais e nossos preços de serviço. Estudos que são feitos. Então é preciso que essas fontes possuam notório e amplo reconhecimento no âmbito em que atua. Não adianta pegar um jornalzinho de bairro, talvez ele não vai ter a mesma importância de um jornal de circulação na cidade ou nacional que está ali fazendo a divulgação do preço de um determinado serviço ou produto. Também é possível fazer pesquisa em sítios eletrônicos, a gente já falei anteriormente, né? Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e a hora de acesso. É importante, toda vez que eu estou fazendo pesquisa, fazer uma coleta, ou gerar um PDF desse site no momento que eu estou fazendo pesquisa, ou tirar um print desse site contendo data, hora e o material, a URL, tudo certinho, para que possa ser consultado depois ou servir caso seja solicitado
de evidência de que foi feito realmente essa coleta. E aí vem uma questão: não deve ser admitido pesquisa em sítios de leilão ou de intermediações de venda. Quando fala sítios, sites de leilão, né? E aí intermediação de venda, vem logo à minha mente os sites OLX, Mercado Livre e outros que possam fazer intermediação de venda, que a gente já conhece, que tem surgido essa modalidade, inclusive em sites de lojas que a gente já conhece, Americanas, Casas Bahia, entre outros, que tem um fornecedor que está ali fornecendo e distribuindo e utilizando o site daquela loja, né? Então ele, no caso Americanas, Submarino, não está vendendo diretamente, ela está intermediando. Nesse caso, não é admitido. Se for propriamente a Americanas, se for propriamente a Submarino ou qualquer outro site, aí tudo bem. Mas se for intermediado, não pode ser utilizado essa fonte como pesquisa. Esse dado ali que você está obtendo, você não pode utilizá-lo como pesquisa. No caso de pesquisas em contratações similares de outros entes públicos, deve abranger apenas os objetos em execução ou concluídos dentro dos 180 dias anteriores à data de pesquisa de preço. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa de preço, achei uma contratação, uma licitação que foi realizada há mais de 180 dias, 182 dias anterior à data de hoje, eu já não posso mais utilizar. Se for a 170 dias, posso utilizar. Fazendo uma ressalva, que no caso aqui da Bahia, esse período reduz para 90 dias. Na cotação direta com os fornecedores, somente serão admitidos preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 dias. Novamente, no caso da Bahia, são 90 dias. Então, eu fiz uma planilha que estou utilizando um compressor odontológico, um exemplo. E que esse mesmo compressor eu utilizei em um outro objeto que não tem nem 60 dias que eu fiz essa planilha. Eu posso pegar essa cotação, a mesma cotação, os mesmos dados, copiar para a minha planilha aqui e utilizar ele como referência. Se for superior, no meu caso, a 90 dias e em outros casos a 180 dias, já não posso. Sempre que possível, informar ao fornecedor que a pesquisa é apenas para a formação de preço de referência. Essa é a coisa mais difícil que existe. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, vai entrar em contato com o fornecedor, muitas vezes eles não querem atender a gente porque a gente não vai adquirir o material, não vai adquirir o produto ou serviço. E isso é um grande problema que quem faz cotação para licitações de serviço público enfrenta. A gente tem uma grande dificuldade. Um trabalho que eu iria desenvolver, mas agora já está suspenso, porque eu estou de saída do setor onde eu estou, né? Mas eu iria desenvolver, entrar em contato com determinados fornecedores, para buscar algum contato deles, representante ou revendedores, que pudesse ter essa consciência de que a gente estava fazendo uma cotação e que é só para obter esse valor de referência, porque às vezes a gente tem uma grande dificuldade de ter esse contato. Então a gente iria lá, eu e mais algumas pessoas, fazer a nossa apresentação, e sugerir que tivesse alguém que pudesse fornecer esses preços, sabendo que seria um preço de referência, e não que a gente iria adquirir esse material. Porque se a gente disser logo de prontidão, a gente só quer fazer um preço de referência, infelizmente, muitos não vão querer fornecer esse preço para a gente. A pesquisa de mercado deve conter o mínimo de 3 cotações de fornecedores distintos. Eu acho que isso daí virou uma regra. Ao invés da gente pesquisar 6, 7, 8, quantos fornecedores tiverem disponíveis, não. Geralmente é 3 no máximo. Quando a gente pega uma planilha já formada por uma empresa de projeto, por um orçamentista, ele dificilmente vai vir com mais do que 3 cotações. E isso assim, com toda certeza.
Se ele não conseguir a terceira cotação, ele vai procurar um quarto fornecedor para fornecer essa terceira cotação. Mas ele não vai buscar 5 cotações. O ideal seria ter as 5 cotações para a gente pelo menos ter uma visualização de como está essa oscilação de preço no mercado, né? O preço do insumo, do serviço. Mas, infelizmente, não é dessa forma que acontece. E aí tem uma outra situação. Caso não seja possível obter este número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada. Às vezes a gente tem poucos fornecedores que fornecem aquele material, aquele insumo, aquele equipamento, aquele serviço. E a gente já tem dificuldade de encontrar 3, quem dirá 2, ou às vezes é um único fornecedor. Então, tem que ter uma justificativa circunstanciada, devidamente embasada, porque já aconteceu ter um equipamento, como minha área de atuação de planilhas orçamentárias e dentro da área hospitalar, a gente tinha uma dificuldade de cobrar cotações, por exemplo, de um equipamento que é um quadro de IT médico. E muitas vezes dizia assim, não, só tem um fornecedor. E nisso eu saí na busca de outros fornecedores, além desse fornecedor que se julgava ser único, eu encontrei mais 4 outros disponíveis, não aqui na Bahia, mas em outros estados, que estavam dispostos a fornecer esses quadros para a gente. Então, não era justificável pelo orçamentista que entregava a planilha para a gente dizer que só tinha aquele fornecedor. Se ele sondasse e procurasse mais, ele iria encontrar outros. E então tem que ter esse critério, ter esse cuidado, porque em um caso de auditoria, o auditor pode buscar outros fornecedores e dizer, não, você buscou exclusividade com aquele fornecedor. Então tem que ter muito cuidado quando for fazer essa justificativa. A outra questão, fiz essa pesquisa de mercado. Vamos imaginar que a gente pegou mais do que 3 fornecedores, mas a realidade foram apenas 3. Então a gente realiza o tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. E aí fica aberto, é a média, é a mediana, é a moda, é o primeiro quartil ou o valor mínimo dos dados pesquisados. Isso daí é o critério de cada administração pública, ou a depender dos decretos, das leis estaduais locais, porque até o momento, apenas o decreto 7983, ele fala da mediana do SINAP e do ciclo, mas eu, particularmente, subentendo que deveria ser também a mediana, mas isso fica em aberto e vamos ver adiante por quê. Não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou excessivamente elevados. E fica aberto também o que é considerado um preço inexequível ou um preço excessivamente elevado. Também vai depender da administração pública, se ela tem alguma regulamentação interna, se tem um decreto, alguma legislação para definir o que é um preço de uma cotação inexequível ou excessivamente elevado. Adotar um percentual a partir da média, ou um percentual a partir da mediana, para ver, tirar dessa pesquisa aqueles preços que estão muito abaixo ou muito acima. Porque pode acontecer de um fornecedor ter um preço muito baixo, porque ele está com um produto parado no estoque, não renovou o estoque e o preço ainda é o preço antigo, enquanto os outros estão com os preços mais atualizados e mais elevados. É um exemplo, entendeu? Vamos lá para o próximo. Qual é o valor que a gente adota? É o mínimo, média ou mediana? E aí eu adoto a mediana, mas existe um caso específico que a gente pode adotar o valor mínimo. Então vamos para os acórdãos, né? Tem um acórdão no TCU 3068 de 2010, no plenário, em que é discutido a razoabilidade pela mediana ou pela média, pois o preço de mercado é mais bem representado, uma vez que constitui medidas de tendência central. Porque o que acontece? Se eu adotar o valor mínimo, no momento que ocorrer a licitação e a contratada
for garantir esse valor mínimo já pode ter sido superado pela inflação, pelas oscilações de mercado. Então, o contratado pode depois dizer assim, eu não vou poder honrar com o contrato porque o valor mínimo não é mais garantido. Então, a valor mediano ou a média, você consegue refletir mais essa tendência do mercado, essa tendência central, e você a contrata é disponível no mercado, porque o valor mínimo vai ficar exclusivo para um fornecedor em muitos casos. Já no Acórdão 7.290 de 2013, também no plenário, foi discutido que insumos e serviços simples, comumente encontrados em lojas varejistas, o valor mínimo não corresponderá ao preço praticado quando da efetivação da aquisição. Então, foi o que eu comentei lá, né? A gente não consegue garantir esse valor mínimo, isso para insumos e serviços simples. Então, a gente vai adotar. No meu caso, eu prefiro adotar a mediana, porque muitas vezes, quando você só tem 3 cotações, o valor mínimo é baixo, o valor mediano está aqui e o valor alto. Mas quando você vai tirar a média, ele vai ficar, às vezes, entre o valor mínimo e o mediano. E, às vezes, você já não vai conseguir adquirir pelo valor mínimo, e quando você vai tentar buscar o mediano, que seria o novo mínimo, também não vai conseguir adquirir esse insumo, serviço ou produto. Então, eu prefiro adotar o mediano, porque pelo menos você tem uma expectativa de garantir, de encontrar esse produto, serviço ou insumo no mercado mais facilmente. E aí, nesse mesmo acórdão, ele cita aqui, equipamentos fornecidos por poucas empresas de certo porte, deve-se sim adotar o valor mínimo cotado, pois é de se presumir que haja estabilidade nesses preços. E aí cita um exemplo de elevadores. Posso citar o exemplo de grandes equipamentos de ar-condicionado, de refrigeração, transformadores, geradores, em que você vai ter hoje, agora em 2023, é bem provável que esteja estável o seu preço durante o ano. Então, a gente adotando pelo valor mínimo, a gente está garantindo uma certa vantajosidade para o Estado e garantindo também que a empresa possa adquirir esse material sem ser prejudicial financeiramente para ela. Então, o valor mínimo. Em outro período, quando a gente estava, por exemplo, no período da pandemia, não poderia garantir esse mínimo. Tem uma outra situação também. Quando a gente está fazendo uma licitação, e aí eu estou citando o caso aqui do exemplo Bahia, às vezes a gente faz uma planilha orçamentária hoje, e devido aos processos de tramitação até a sua aprovação e início da licitação, isso leva meses. Então, se eu adotar agora um equipamento, o valor mínimo, pode acontecer de nesse valor não ser mais garantido. Então, eu ainda, para planilhas de preços referenciais, eu ainda adoto o valor mediano. Mas, tendo conhecimento desse fato, quando a gente está se tratando de aditivos de serviço, eu já fiz a orientação para que seja adotado o valor mínimo, porque o aditivo ele tramita mais rapidamente e isso garante que a empresa consiga. Com certeza ela vai adquirir pelo valor mínimo. Então, a gente adota o valor mínimo na composição do serviço e aí a empresa vai fazer essa aquisição. Mas quando é um processo licitatório que às vezes tem uma demora, às vezes a gente tem que fazer atualização também, mas a gente não consegue garantir depois esse valor mínimo. É um exemplo. Insumos que não... mudando aqui, insumos que são contemplados no SINAP ou em outros sistemas referenciais de custo. Em alguns casos, são casos muito específicos, eles podem apresentar distorções em relação aos custos efetivamente transacionados e podem ser atribuídas aos seguintes fatores, além da natural flutuação do mercado entre os fornecedores. Um é o efeito cotação. Quando na cotação você escolhe o fornecedor que oferece o menor preço, fazendo que o preço efetivamente pago seja inferior à mediana das consultas
no SINAP ou nos outros referenciais. O efeito barganha, que é a negociação de grandes quantidades, provocando a redução do preço unitário do material a ser comprado. Então, mesmo que seja no preço mediano, eu vou comprar uma grande quantidade, então eu consigo barganhar esse preço e ser um pouco abaixo. Tem o efeito marca, aí pode envolver um pouco a questão da qualidade do produto, que é a coleta de preços de insumo com a mesma especificação. Aí a gente fala de tubulação, equipamentos elétricos, fios e cabos, louças, metais, pisos cerâmicos, que a gente não pode especificar a marca, mas sim a especificação. Porém, são de marcas diferentes e a gente sabe que mesmo a especificação, mas de marcas e produtores diferentes, pode ter grandes oscilações de valor. E a depender da marca, ela pode sim afetar o desempenho desse serviço. Tem um efeito, agora é o efeito da administração pública, que é quando se identifica que o comprador atenderá a um órgão público. Então, ele tende a majorar os preços informados pelo fornecedor. Então, acontece isso, o efeito da administração pública, a gente tenta minimizar isso, mas é muito difícil. Por último, eu acredito, é o efeito embalagem, que a depender da embalagem, eu vou comprar uma tinta em latas de 3,8 litros, em latas de 18 litros ou tambores. Então, a depender da embalagem, da unidade dessa embalagem que está sendo comercializada, vai mudar o preço do produto, do insumo, né? E, em resumo, o efeito embalagem se diz a isso. Então, devido a esses efeitos citados, para evitar que o orçamento referencial da administração pública seja desvirtuado, o Acórdão 2984 de 2013 plenário trouxe a seguinte orientação: ao elaborar orçamentos que servirão de base para procedimentos licitatórios de obras de maior vulto, assim entendidas aquela cujo valor é superior ao limite estabelecido no artigo 23, inciso 1, a linha C, da Lei 8666 de 1993, então a gente está falando ainda da lei antiga, né? Deve-se realizar pesquisas de mercado, preferencialmente adotando a respectiva base territorial do SINAP, dos insumos de maior relevância econômica na obra, considerando de forma apropriada os descontos possíveis em face da escala da obra, em virtude de o SINAP não levar em conta adequadamente os ganhos de escala, ignorando as possibilidades de significativas reduções nos custos de fornecimento de materiais e equipamentos adquiridos em grandes quantidades, oriundas de negociações diretas com fabricantes ou grandes revendedores. Então, eu acho que, no meu caso, ainda não aconteceu algo específico a isso, de entender que poderia haver esse efeito barganha, esse efeito de negociação de grandes quantidades, mas cabe orientação se for uma obra de grande vulto, de grande importância, às vezes o preço SINAP não refletir a negociação que o fornecedor, que o provável contratante vai ter quando ele entrar para executar aquele serviço. Então, caso o resultado dessas pesquisas de mercado mencionadas no anterior indique impossibilidade de obtenção de descontos decorrentes de grande escala, a gente adota o preço SINAP. Aí, nesse caso, é fazer uma pesquisa, aí vai chegar a uma conclusão de que não vai ter ganho nenhum, adota o SINAP. Mas tem que ser feito isso, principalmente obras de grande vulto, de grande importância, de grande valor de mercado, que a gente sabe que vai... Vou citar um exemplo de obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, que é compra de tubulações e conexões. Então, sabendo que há uma possibilidade de ter uma negociação melhor na aquisição dessas tubulações, dessas conexões, então é bom verificar se vai ter um desconto adequado e se o preço do SINAP está refletindo ou não a realidade da obra que vai ser contratada. Aí, se tocou no assunto SINAP, vamos lá falar um pouquinho sobre a coleta de preços do referencial SINAP. Nos relatórios publicados na página da Caixa Econômica Federal, para cada região coletada, é possível observar a seguinte notação no relatório de insumos.
A gente tem a letra C, que corresponde ao preço coletado pelo IBGE. Quem faz essa coleta de preços é o IBGE, em cada região territorial designada pelo SINAP. Tem o CR, que corresponde ao preço obtido por meio de coeficiente de representatividade do insumo. Porque o que diz esse coeficiente de representatividade? O IBGE ele não coleta todos os insumos. O SINAP estabeleceu uma metodologia em que é coletado o preço de um insumo, vamos dizer aqui, tubulação de 20 milímetros PVC para água fria. É coletado esse preço, os demais diâmetros têm um custo, um coeficiente de representatividade que vai ser obtido um valor a partir desse tubo de 20 milímetros. Por último, AS. O que quer dizer essa nomenclatura AS? Ele corresponde ao preço atribuído com base no preço de insumo para a localidade de São Paulo. Então, o IBGE não pôde coletar o preço desse insumo e ele foi considerado o preço que foi coletado lá em São Paulo. Então, voltando ao CR, né? Os insumos SINAP são organizados em famílias homogêneas e é selecionado o insumo mais recorrente no mercado nacional para ser designado como insumo representativo, sendo este coletado lá pelo IBGE. Os preços dos demais insumos são obtidos por meio da utilização de coeficiente de representatividade, os quais indicam a proporção entre os preços do chefe da família e o preço de cada um dos demais insumos da família. Eu pego aqui, por exemplo, essa questão, pastilha cerâmica porcelana. Ele é o representativo, então o coeficiente dele é 1, ele é coletado o preço pelo IBGE. Os demais insumos referentes à pastilha têm um coeficiente de representatividade e os preços são obtidos multiplicando esse coeficiente de representatividade pela pastilha, que é o representativo. Ok? Devido ao fato de ser atribuído um coeficiente, e aí vai ser uma inferência minha, é possível, a depender do momento e da flutuação no mercado, que um ou mais insumos atribuídos como representados, o CR, não representem o respectivo valor para a realidade da região e período da data base do referencial. A gente teve um problema específico aqui durante a pandemia com relação a esse CR e referente ao item climatização, porque era obtido a partir de um ar-condicionado split, os demais equipamentos, e a gente sabendo que equipamentos de maior potência estavam sendo requisitados para utilização em unidades hospitalares, e esse preço simplesmente flutuou de forma diferenciada e complicada de a gente estabelecer um critério que não fosse por meio de cotação. Então, foi um caso bastante específico. Então, vamos lá. Há também a possibilidade de insumos, aí já é um outro caso, com a notação AS atribuído a São Paulo, não terem seus valores representativos para a realidade da região. Então, pode acontecer, é um insumo de grande importância, está lá na curva ABC, pode causar uma diferença, um impacto negativo ou positivo na planilha orçamentária. Se for negativo, a contratada não vai conseguir honrar com seus compromissos. Se for positivo, pode ser considerado um superfaturamento. Então, nesses casos específicos, é possível fazer uma cotação. Então, tem também, por último aqui, as especificidades de projeto para determinado insumo. Isso está até descrito lá no manual do Tribunal de Contas da União, nesse caso. As especificidades de projeto para determinado insumo pode induzir a um valor mais elevado que o utilizado na composição referencial SINAP. Neste caso, o orçamentista que estiver fazendo a planilha orçamentária deve realizar 3 cotações e apresentar valor. Então, mesmo tendo o insumo na tabela SINAP, se esse insumo não tiver sua representatividade relacionada à real situação da região, a gente pode fazer 3 cotações e apresentar o preço do serviço maior. Então, eu queria chegar nesta questão. E aí vem um exemplo aqui citado, foi retirado lá do manual do Tribunal de Contas, no caso desse revestimento cerâmico, e que foi, no caso aqui, o revestimento cerâmico para a parede, 20 por 20, de primeira qualidade, ele está a um custo unitário de R$ 17,00
R$ 1,18. Só que foi feita a cotação, que é um revestimento cerâmico conforme projeto, coleta de preço, ao invés dos R$ 17, ele está aqui R$ 30 o metro quadrado, e o preço invariavelmente vai subir, porque você está usando uma composição SINAP e um insumo em conformidade com o que está especificado no projeto, fazendo as devidas cotações desse insumo e apresentando, né? Então, em resumo, era isso que eu queria passar para vocês, essa possibilidade muito específica de poder fazer uma cotação de um insumo, mesmo ele existindo no referencial SINAP, atendendo a especificidade do projeto ou atendendo a especificidade da realidade da região. A gente faz as cotações, apresenta, tem que estar devidamente embasado e não pode ser algo inventado, buscado no mercado. Tem que estar condizente com a realidade, ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Devo demorar muito mais agora para fazer outros vídeos. E se vocês curtiram, cliquem em curtir. Me sigam ainda aí nesse canal. E se tiverem alguma dúvida, é só escrever aí abaixo os seus comentários, que na medida do possível eu vou respondendo, ok? Até a próxima.